Sejam todos bem-vindos, que Deus o abençoe aí no seu lar, Deus abençoe a sua vida. Nós queremos falar hoje sobre ansiedade, sobre depressão, pelo tempo que nós estamos vivendo e que Deus tem a resposta. Deus nos cura, Deus nos livra. E nós lemos aqui em Filipenses 4, 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Deus te abençoe, que a sua mente, que o seu coração sejam guardados pelo Senhor. Nesse culto de oração, levemos tudo a Ele em oração. Que Deus nos abençoe e vamos para os cânticos. Meu Jesus.
Vamos falar nessa mensagem algo pertinente ao momento que estamos vivendo acerca dessa pandemia. O nosso tema é equilíbrio emocional, no texto de 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 18. Você tem se deixado vencer pela incerteza dessa pandemia? Você tem pensado, será que eu já peguei essa doença? Poderei pegar? E até sofre por causa disso. Você tem gastado bastante energia pensando no seu emprego, no dinheiro, vamos ter o dinheiro para pagar as contas e tudo mais. Esta é a preocupação normal das pessoas que não têm Deus, das pessoas do mundo como um todo, mas é certo que isso também afeta os crentes. Se você tem alguma dessas perguntas, alguma dessas questões, alguns desses medos acerca desse assunto, não há nada de errado com você. É claro que muitas pessoas vão reagir de uma maneira, outras pessoas de outra maneira. Não é questão de fé. O que nós vamos estudar nessa noite é acerca do profeta Elias, um homem que realizou muitos milagres, estava sempre na presença de Deus, mas que entrou em depressão. E esse motivo de hoje, do nosso século, do nosso ano 2020, nos faz sentir estes medos, estas questões acerca do desconhecido, e o nosso emocional pode ser abalado e pode ser também para o crente esse acontecimento.
Elias era realmente um homem de Deus, e quando ele esteve ali no Monte Carmelo, enfrentando os profetas de Baal, e orou ao Senhor para que fogo descesse do céu e queimasse aquele altar, e foi o que aconteceu, enquanto os profetas de Baal clamaram e nada acontecia de fogo descer dos céus, e a partir daí, pela própria espada, o profeta Elias matou esses profetas de Baal, mostrando que só Deus é o Senhor, o Deus que ele cria era o Deus verdadeiro, que manifestou este sinal. Mas agora nós vamos perceber que este homem passa por uma questão de medo, de fuga, porque Jezabel, a esposa do rei Acabe, queria matá-lo. Olha, foi isso que ele fez com os nossos profetas? É isto que eu farei, eu vou tirar a vida dele. E essa notícia chegou até Elias, e humanamente falando, claro, ele temeu pela sua vida. Qualquer um de nós, irmãos, somos sujeitos às questões da vida. Qualquer um de nós é sujeito ao desequilíbrio emocional, traumas, acontecimentos severos, coisas que acontecem no nosso dia a dia, quando somos assolados por situações que nós não temos controle. Somos alma, somos espírito, e dentro de nós, na nossa mente, muitas coisas acontecem para que tenhamos esse desequilíbrio emocional. Mas o Senhor quer te ajudar, o Senhor quer nos ajudar acerca deste assunto. Em primeiro lugar, nós percebemos que o desequilíbrio emocional se manifesta através de vários sintomas. Por exemplo, para a vida de Elias, versículo de número 3, ele foi jurado de morte, estava ameaçado, perseguido. Então, o medo é uma característica da pessoa que está nesse estado da depressão. Versículo de número 3, desse capítulo 19, nos diz assim: temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Betseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Então, o temor, o medo, e temos várias circunstâncias nesse mundo que podem nos levar a ter esse medo, a ter esse temor. No caso dele, a perseguição. Então, o medo faz parte de um desequilíbrio emocional para qualquer pessoa e mesmo para o crente. E aí, como diz esse versículo, e o versículo 4, ele resolve fugir, ele resolve salvar a sua vida e ele vai embora. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Olha só, uma fuga local, uma fuga da realidade, uma fuga do mundo. Desejou para si a morte. É um estado depressivo, é um estado que você não tem controle, algo que abate o mais profundo da sua alma. Outra coisa que acontece é a interrupção da normalidade, da rotina diária. Diz aqui o texto, voltando para o versículo 3, que ele deixou ali o seu moço, o seu servo, que lhe auxiliava em todos os instantes, ele o deixa. Como nós também, muitas vezes, pelo que a nossa alma está passando, deixamos o relacionamento, nos afastamos dos nossos entes queridos, as coisas mudam. Muitas vezes vai se deitar, vai se dormir bastante. Era isso que estava acontecendo com o profeta Elias. Saiu da sua rotina diária. E depois ainda nós percebemos a ausência do prazer de viver. Quando ele pede a morte, ele fala: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Se rebaixando. E quando falamos de fé, e Elias era um homem de fé,
um homem que buscava a Deus, e nós também temos fé, buscamos ao Senhor, mas falhamos, e há algo dos nossos neurônios, algo na nossa mente, no nosso interior, no âmago da nossa alma, que dá esse desequilíbrio. Então perde-se o prazer até da própria vida. Ainda vemos que existe uma alteração do sono e do apetite. Não se dorme na hora certa, nem se dorme direito à noite, perde-se o apetite. Como diz aqui, versículos 5 e 6, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Então, no caso dele, ele queria dormir, dormir sem parar. Deixa o tempo passar, não tenho mais prazer mesmo, então eu vou dormir bastante, e é isso que acontece nesse episódio de depressão nas nossas próprias vidas. Também lá se vai o apetite. Teve que o anjo ir até lá e dar de comer e beber para ele, porque perdeu o sentido, e muitas vezes para nós acontece o contrário, queremos não dormir, ficamos despertos, pensativos, a nossa mente agilizada, a nossa mente pensativa e a nossa mente até medrosa para com as coisas, e para o apetite muitas vezes está acontecendo o contrário nessa pandemia, quando nós estamos comendo e comendo até demais. Também é um descontrole, é um desequilíbrio do nosso ser. Fazemos menos exercícios, menos atividades, isso é muito prejudicial. Mas o anjo estava ali auxiliando-o. A outra coisa, e é o que nós estamos vivendo, é o isolamento. Ele partiu para o isolamento, e o versículo 9 diz assim, ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E o outro sintoma que nós percebemos para a vida de Elias era o desânimo, a lamentação, a baixa estima, uma falta de sensibilidade espiritual. Diz assim o versículo de número 10, ele respondeu ao Senhor, tenho sido zeloso pela tua obra, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Então, de que me serve ter sido zeloso pelas coisas do Senhor, ter feito segundo o que o Senhor me determinou? Agora querem tirar minha vida, eu estou sozinho nessa, o povo todo abandonou, ninguém mais quer saber. Então tudo isso aconteceu com Elias, tudo isso pode acontecer com qualquer um de nós, vai depender muito de você. E você pode ter percebido, estar vivenciando esses sintomas na sua vida, mas isso pode e deve mudar, como mudou para a vida do profeta. Em segundo lugar, então, agora nós percebemos a ação de Deus. O anjo já se apresentou ali para lhe dar comida, bebida, mas o próprio Senhor aparece para ele. E nós precisamos dessa aparição no nosso coração, no nosso íntimo. Nós já temos o Espírito dentro de nós, e pela fé devemos deixar que o Senhor cuide de nós, que a palavra do Senhor nos alente, que o Senhor, que é presente sempre, faça diferença nas nossas vidas. No versículos 11 e 12 nós lemos assim, disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto,
Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, um vento tranquilo e suave. E o verso 13 diz assim: ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Como é bom saber que Deus nos busca no mais íntimo, lá no fundo da caverna, lá no fundo dos nossos pensamentos mais pessimistas. O Senhor se apresenta para nos ajudar. E Ele não vem da forma de um grande vento, na forma do terremoto. Ele vem num falar tranquilo, num falar direto e amoroso ao nosso coração. Ele quer que você se levante, Ele quer que você tenha equilíbrio emocional, Ele quer que você enfrente essa pandemia, mas não só isso, todas as dificuldades da sua vida que lhe estão deixando para baixo, Ele quer cuidar de você, Ele quer dar o alento necessário e expulsar isso de vez, como Ele vai fazer agora com Elias. Mas o ser humano é assim mesmo, e mesmo Elias recebendo essa palavra do Senhor, ele volta para o mesmo discurso, ele volta a falar a mesma coisa, quando ele se queixou primeiramente, e agora da mesma forma, né? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. As mesmas palavras no versículo 10 e no versículo 14. Muitas vezes Deus está falando conosco e nós estamos falando para Deus as mesmas coisas. Senhor, Tu quer me ajudar? Tem pessoas que querem me ajudar, mas não importa, eu sou assim mesmo, a vida é assim, é a vida que eu levo, o Senhor não conhece exatamente os meus problemas, as coisas estão muito confusas para mim, e Elias agiu dessa forma e nós poderemos estar agindo assim também. Em terceiro lugar, nós vemos o desequilíbrio emocional é vencido quando tomamos consciência da missão, do propósito e dos planos de Deus para nós. Você tem que acreditar que o Senhor tem um propósito para a sua vida, que Ele quer que você seja uma bênção. O apóstolo Paulo disse: se for para eu partir dessa vida para estar com o Senhor, isso é muito melhor. Mas se eu viver ainda, e principalmente para ser uma bênção para as pessoas, eu vou continuar a minha jornada aqui nessa vida. E assim deve ser para nós também. Esse pensamento de que o céu, a morada eterna, é muito boa, e até como aconteceu com Elias, e pode acontecer com muitos, olha, se eu morrer, se eu partir, tem um lugar muito melhor para estar, mas olha só o que Deus diz: faça valer o propósito de Deus para a sua vida, porque Deus tem algo para você fazer, Deus tem a bênção para te dar e para que você seja uma bênção para outros. Como diz aqui o versículo de número 15, Deus mandou Elias ungir a Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, rei sobre Israel, e também Eliseu, para ser profeta em seu lugar. Olhe com bastante carinho qual a missão que Deus tem para você. Você, professora, você vai ter muito a ensinar para os seus alunos, de forma presencial, de forma carinhosa, de forma a conviver com outras professoras e também com a direção. Portanto, você vai voltar para o seu trabalho, você vai voltar para conviver com seus familiares e ter uma palavra de bênção, uma palavra temperada, uma palavra que é a palavra de Deus para confortar e consolar estes corações,
para dizer, olha, Deus me livrou de todos os males, Deus é bom, Deus é muito bom. E em quarto lugar, nós temos o desequilíbrio emocional é vencido quando Deus nos mostra que Ele está agindo, ainda que os nossos olhos naturais não estejam conseguindo perceber a ação de Deus. O versículo 18 diz assim, também, Deus falando, também conservei Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Ou seja, você não está sozinho. Você tem Jesus que estará contigo até a consumação dos séculos. Você tem os seus familiares. Você tem a oração intercessória de irmãos da igreja. Então, você não está sozinho, não. Essa pandemia é para todos nós, para toda a humanidade. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe todas as coisas, sabe da sua vida, sabe do seu sentimento. Ele te criou, Ele te formou, Ele te fez assim como você é. Aceite isso pela fé. Quantos vírus chegaram perto de nós e o Senhor os desviou. Você já pensou nisso? Que Deus não permitiu que algo ruim acontecesse, você não sabe, você não viu. Quais as conclusões que nós tiramos, quais as coisas práticas para as nossas vidas? Em primeiro lugar, busque em Deus o conforto. É hora da palavra, é hora da oração, é hora de ser mais companheiro do Senhor, ouvi-lo. Ele está falando tudo isso para você, não temas, ser forte, eu venci, eu sou aquele que vence por você. Essas palavras são poderosas pela fé para animar o seu coração, para cuidar da sua mente, para que o desequilíbrio emocional vá embora e esteja ali o equilíbrio. Em segundo lugar, aprenda o que Deus tem para te ensinar. Deus está sempre no controle. É algo grande, mas Deus é maior que tudo isso que está acontecendo. Também Deus está ensinando valores familiares para você. Se tem esposo que não está suportando viver com a esposa, vice-versa. Se tem pais que não estão aguentando viver com seus filhos, cuidado com isso, que você tenha valores familiares, saiba que a família é muito importante, então que haja bastante amor, consideração para com os familiares. Em terceiro lugar, evite o bombardeio de informações negativas que lhe fazem mal. Quando você vai dormir, vá dormir tranquilo, e não fique enchendo a sua mente com estas coisas, porque isso fará mal para você. Na verdade, não há como evitar, não há o que você possa fazer, senão esse isolamento, senão a máscara, o álcool gel, é o mínimo, mas no sentido de uma cura, de que a vacina esteja disponível, já não está acontecendo. Então evite esse bombardeio de informações. Em quarto lugar, se ocupe com coisas que goste de fazer. Se houver esse desejo de só dormir, só comer, dormir e comer, fará muito mal para você. Então se ocupe com coisas, até mesmo a distração da televisão, que seja algo que você goste de fazer junto com seus familiares, o preparo da alimentação, até a arrumação da casa. Quinto lugar, se levante, saia de sua caverna. Talvez ainda não dê para sair, não dê para ir onde nós queremos, mas dá para se levantar em casa, dá para ir ao mercado confiando que tudo sairá bem. Saia da sua caverna interior, da sua alma e da sua mente. Em sexto lugar, atenda o chamado de Deus para ser uma bênção.
agora podendo ser uma bênção para ajudar aqueles que estão precisando. E quando tudo isso passar, para você ajudar, dizendo como Deus atuou, como Deus foi bondoso e maravilhoso com as nossas vidas. E em sétimo lugar, saiba que tem muita gente orando por você, gente que não se dobrou ao medo, não perdeu a fé. Nós somos diferentes. Há pessoas que se ocupam com as coisas de Deus, que estão com Deus e não se abalam facilmente. Deus vai usar esses para orar, para ter essa palavra de carinho e de conforto para aqueles que não estão conseguindo agir assim. Mas Deus tem pessoas que Ele está usando para orar por você, para ser uma bênção na sua vida. Portanto, espere em Deus, confie em Deus e tudo se resolverá. Amém. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. E não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em graça e súplice e oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada, senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber que Deus possa lhe ajudar para o equilíbrio emocional que tanto precisamos. Você é um crente, você tem fé no Senhor, saiba que Ele está agindo, está operando. Isso faça um grande bem para a sua vida, faça a sua parte também. Saia da sua caverna, se apresente para ser uma bênção, segundo a vontade do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Que Deus os abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém. Como é bom poder aos pés da cruz
depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em graça e suplício e oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber